E aí, hoje a gente vai desvendar dois conceitos que são, assim, a base para entender a saúde financeira de qualquer empresa. Vamos mergulhar de cabeça nos estados patrimoniais e nos fatos contábeis, mas de um jeito bem claro, bem direto. Bora começar! A grande pergunta é essa, né? Como é que a gente consegue olhar para dentro de uma empresa e entender o que de fato está acontecendo com o dinheiro dela? A ideia é pensar na contabilidade como se fosse um raio-x mesmo. Ela nos dá uma imagem super clara da estrutura financeira, mostrando tudo, os ossos, os músculos e, claro, qualquer problema que possa existir por ali. Para começar, a gente precisa entender o balanço patrimonial. E a melhor forma de pensar nele é como um retrato. Sabe, uma fotografia paradinha no tempo, tirada num momento específico, tipo no último dia do ano. Esse retrato não mostra movimento, ele só mostra como a empresa está naquele exato instante. E a chave para ler esse retrato é essa equação aqui que é super simples e elegante. De um lado tem o ativo, que é tudo que a empresa possui, seus bens, seus direitos, caixa, estoque, imóveis, tudo isso. Do outro lado, a gente vê de onde veio o dinheiro para comprar tudo isso. Ou veio do passivo, que são as dívidas com outras pessoas, com bancos, ou veio do patrimônio líquido, que é o capital dos próprios sócios. É simples assim. O que a empresa tem é igual à origem desse dinheiro. Ok, então, com base nessa equação, aquela fotografia financeira da empresa pode aparecer de 5 maneiras diferentes, 5 estados possíveis. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar colocando lado a lado as duas situações mais comuns, mais do dia a dia. De um lado, a situação positiva é quando os ativos são maiores que as dívidas. A empresa está saudável. Do outro, a situação negativa, que o pessoal chama de passivo a descoberto, é quando as dívidas são maiores que tudo que a empresa tem. Isso, claro, é um baita sinal de alerta. Essa aqui é a meta de toda e qualquer empresa, né? Ter um patrimônio líquido positivo. Na prática, significa que, mesmo se ela quitasse todas as dívidas que tem, ainda sobraria valor para os sócios. É a definição de ter riqueza própria. Agora, tem um caso especial bem interessante dentro da situação positiva, que é o de propriedade total. Sabe quando isso acontece? Quando o passivo é zero, ou seja, a empresa não tem dívida nenhuma com terceiros. É bem comum ver isso acontecer no exato momento da criação da empresa, quando os sócios acabaram de injetar o capital inicial. Indo para o lado mais preocupante, a situação negativa quer dizer que o patrimônio líquido é menor que zero. Ou seja, mesmo que a empresa vendesse absolutamente tudo que ela tem, ainda não conseguiria pagar todas as suas dívidas. A riqueza que existe ali, na verdade, já pertence aos credores. E aqui a gente chega no cenário mais extremo de todos. A empresa já vendeu tudo, o ativo dela é zero, mas ela ainda tem dívidas lá no passivo. É uma situação de falência técnica, basicamente. Todo aquele patrimônio líquido negativo é só o espelho do que ainda se deve para os outros. E pronto, aqui está o nosso mapa de referência. Essa tabela resume de forma bem visual os 5 estados possíveis do patrimônio, desde a situação mais saudável até, bom, a falência técnica. É um guia definitivo para conseguir interpretar aquele retrato financeiro de bate-pronto. Certo, a gente já sabe ler o retrato, mas as empresas não ficam paradas, né? Elas compram, vendem, pagam contas, recebem dinheiro. A pergunta então é: como é que essa fotografia estática se transforma numa história, num filme? E a resposta está nisso aqui: fatos contábeis. Cada transação, cada evento que altera o patrimônio de uma empresa é um fato contável. São eles que movimentam as peças no tabuleiro financeiro. São eles que contam a história da evolução da empresa ao longo do tempo. E o mais interessante é que não importa o quão complexa seja uma operação, todo e qualquer fato contável pode ser classificado em apenas 3 tipos. Só 3. Vamos ver como identificar cada um deles. Olha, o pulo do gato é esse aqui. Para classificar qualquer fato, a primeira pergunta, a pergunta de ouro, é sempre a mesma. Essa operação envolveu alguma receita ou alguma despesa? Se a resposta for não, pronto, acabou. Pode cravar que o fato é permutativo. Agora, se a resposta for sim, aí a gente dá um passo a mais e observa. Além dessa receita ou despesa, também rolou uma troca entre contas de ativo e passivo? Se sim, é misto. Se não, é só modificativo. É um fluxograma mental bem simples, na verdade. Então, vamos ver o primeiro tipo. Fatos permutativos são só trocas. Eles não deixam a empresa nem mais rica, nem mais pobre. Por exemplo, comprar um terreno pagando à vista. O que acontece? Diminui o ativo caixa,
mas aumenta o ativo terreno exatamente no mesmo valor. O patrimônio total não mudou nada. Foi só uma permuta, uma troca de um bem por outro. Já os fatos modificativos, como o próprio nome já entrega, eles modificam o valor do patrimônio líquido. Eles sempre vão envolver uma receita, que aumenta a riqueza da empresa, ou uma despesa, que diminui a riqueza. Pagar o salário do pessoal no fim do mês é um exemplo clássico. O dinheiro sai do caixa e, com isso, a riqueza da empresa diminui. E por último, os fatos mistos. Eles são um combo dos dois anteriores. Eles modificam o patrimônio e, ao mesmo tempo, fazem uma permuta. O exemplo perfeito para isso é pagar uma dívida com juros, porque uma parte do pagamento é uma permuta, certo? Diminui o caixa para diminuir a dívida. Mas a outra parte, os juros, é uma despesa pura, que modifica e diminui a riqueza da empresa. E aqui vai uma dica bem prática, especialmente para quem estuda para concursos. Para as principais bancas como CESP e FGV, a lógica é muito direta. Se a operação não tem nenhuma continha de receita ou despesa no meio, pode classificar sem medo como permutativo. Essa é a linha de corte que resolve a grande maioria das questões. Certo. Agora vamos juntar todas as peças. A gente passou pelo retrato estático e pelos eventos que criam um movimento. Vamos fechar a nossa analogia. E aqui está a nossa metáfora completa. Entender os estados patrimoniais é saber ler a foto do momento, aquele raio-x. Mas analisar os fatos contábeis é o que permite a gente assistir ao filme e entender de verdade a jornada da empresa. Ou seja, a análise dos 5 estados é a nossa ferramenta de diagnóstico. É a capacidade de olhar e ler o retrato financeiro daquele instante. E a classificação dos fatos contábeis nos dá o poder da narrativa. É a habilidade de entender como e por que aquele retrato vai mudando ao longo do tempo. Para a gente resumir, os pontos essenciais são estes aqui. A saúde de uma empresa se encaixa em um de 5 estados possíveis. Cada transação que ela faz é um fato que conta um pedaço da história. E a pergunta-chave para entender essa história é bem simples. Houve receita ou despesa? Daí para frente é só classificar. E fica aqui uma reflexão final. Agora que a gente tem as ferramentas para ler o retrato e para assistir ao filme, que outras narrativas, que outros segredos os números de uma empresa são capazes de contar? Porque, no fundo, a contabilidade é exatamente isso. A linguagem que dá voz a todas essas histórias. Valeu por acompanhar.